take a class, clean the house, play sports, go shopping, do the laundry e make phone calls. Hoje nós vamos falar de rotinas. Então essas aqui são algumas das ações, né? Que é o verbo mais o complemento que nós podemos usar para formar as nossas frases, né? Então como eu falei, ó, take a class, clean the house. Olhem as imagens para vocês verem o que significa, não vou traduzir. Play sports, go shopping, que é fazer compras. Esse eu vou traduzir para não ter problema, porque eles falam uma forma bem diferente do português. Do the laundry, que é lavar roupa, né? Eles também falam de uma forma diferente. E make phone calls, que é fácil de compreender. Aqui nós temos a grammar, né? Ela continua, né? As perguntas com do e does, porque do a gente fala de, quando a gente trabalha com presente simples, a gente fala de rotinas. Então as perguntas têm que começar com do, quando você quer falar de coisas que as pessoas fazem com uma certa regularidade. Então no caso aqui, ó, do you go to a class in the evening? Olha a posição, tá vendo que o do, ó, no início da frase, somente para identificar que esse verbo ele está no presente simples, essa é a função dos auxiliares, né, no início das frases em inglês. E o verbo, ó, do jeitinho que eu falo a vocês, na forma base, dos jeitinhos que vocês veem no dicionário. Então, do you go to a class in the evening? Você vai para, né, uma aula à noite, né? Yes, I do. No, I don't. Lembra, evening é aquele horário do entardecer. A gente fala à noite, né? Mas entre 5h30 e 6 horas da tarde começa o evening. Do you and your friends play sports after class? Então, ó, plural. Então, ó, com you você faz a pergunta com do. O you mais alguma pessoa, né? Que a resposta vai ser nós. Você também faz a pergunta com do, porque é plural. Do you and your friends play sports after class? Então, yes, we do. No, we don't. Então, perguntas com you, resposta com I. Perguntas com you mais um friend, que é você e um amigo. A resposta we, nós. Do your friends make phone calls at night? Né? Seus amigos fazem ligações à noite. Então, aqui, ó, plural, friends. Então, a pergunta tem que ser com do. Yes, they do. No, they don't. Estou falando dos meus amigos. Então, pronome they. Agora, no caso do singular, a gente vai usar o does, né? Does your mother work on the weekends? Does porque he, she, it. Lembrando, quando a gente vai fazer pergunta com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, nós utilizamos does, porque este verbo, quando você vai fazer a frase, ele tem a conjugação, que é colocar aquela letra S, né? Então, does your mother work on the weekends? Sua mãe trabalha nos finais de semana? Yes, she does. No, she doesn't. Lembrando que esse daqui, ó, que eu tô marcando para vocês, são short answers, são respostinhas curtas. Então, quando eu te pergunto, do you go to a class in the evening? E você diz, yes, I do. É como se fosse assim, você vai pra aula à noite? Sim, eu vou. Então, esse do aqui, ele está substituindo o verbo que você usou na frase. Essa é a ideia dele. Então, você não repete o verbo, você repete o auxiliar que foi feito na pergunta, porque aí ele confirma, ou ele nega, no caso aqui, o verbo, certo? E para completar, para deixar mais chique nossas frases, nós temos as time expressions, com as preposições. Então, on Monday ou on Mondays, então antes do dia da semana a gente utiliza on the weekends, né, nos fins de semana, na segunda-feira. O que está entre parênteses, porque é opcional usar, você pode com ou sem. In the morning, in the afternoon e the evening. Então, para essas partes do dia, de manhã, de tarde, de noite, nós usamos in. Night é uma exceção, at é uma fixed expression, é uma expressão fixa, sempre vai ser at night, não tem explicação por motivo, né? De ser in the morning, in the afternoon, in the evening, que são partes do dia, então in compreende de, por exemplo, né? De meia-noite a 11h59 da manhã. Então é um período do dia, você usa in. É período de 12 horas. Before breakfast, antes do café da manhã. After class, após a aula. E every day, todo dia. After, preposição significa depois. Before significa antes. Como errors. In short answers, do not use a verb after don't or doesn't. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês. O erro comum é, ao invés de você responder com a short answer, você utiliza o verbo junto. Olha, do you have a computer? No, I don't have. Então, isso aqui é um erro muito comum, principalmente para nós, porque nós utilizamos o verbo, né? Quando a gente vai responder. Então, é só até o auxiliar. Do you have a computer? Você tem um computador? No, I don't. Não, eu não tenho. Então, esse don't, ele já dá essa ideia.